Está começando na Rádio NN. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Boa tarde. Em Arapiraca, 13 horas. Uma em ponto. Seja bem-vindo, dia 18 de novembro. Como tá passando rápido, né não? Pois é, hoje eu tenho aqui a presença da psicóloga Jane Lino. Gente, um tema muito importante, como os demais temas todos, né, que nós apresentamos aqui de segunda a sexta-feira, com exceção dessa quarta que é feriado nacional. Como conviver com pessoas emocionalmente adoecidas sem adoecer. Por que isso, né? Por que esse tema? Porque na realidade é o seguinte, às vezes a gente vai ajudar alguém e a gente se envolve em um nível que a gente termina também adoecendo com ela. Como é que a gente faz isso, né? Como é que você também pode ser a vítima disso ou você pode ser o protagonista disso? A gente pode adoecer e aquela pessoa que está tentando ajudar a gente ali, ela adoece porque a gente está doente. E a gente está falando de doença emocional, né? Então, a especialista está aqui com a gente e a gente vai dividir essa entrevista aqui em algumas partes. Primeira, perguntas gerais, depois estratégias e limites, impacto e gestão disso e também a comunicação e relacionamento e, enfim, o apoio profissional. Jane, boa tarde, bem-vinda. Seja muito, muito bem-vinda mais uma vez e obrigado por ter atendido aqui o nosso convite. Boa tarde, André. Obrigada aí pelo convite, né? É uma honra para mim poder falar um pouquinho desse assunto que eu gosto muito. É um dos temas que eu pesquiso a respeito, que eu gostaria de mais informações ainda, porque assim, quando a gente pensa na terapia, a gente geralmente foca no paciente, né? Naquilo que o paciente traz. Só que esse paciente, ele vive em contextos familiares, ele vive em contexto no trabalho, e essas pessoas também sofrem. E todas querem ajudar de alguma forma. Só que acabam que, às vezes, nessa tentativa de ajudar, né, algumas vezes atrapalha, outras acabam entrando nesse processo de adoecimento e complicam um pouquinho a situação. Então, essa é uma das minhas preocupações, né, tanto no meu trabalho como objeto de estudo. É verdade. O que caracteriza uma pessoa emocionalmente adoecida? Então, várias circunstâncias, né? Mas vamos pensar em algo mais leve, inicialmente. O cansaço excessivo. Então, não é uma coisa assim que ela é... Existem os casos de ser específico, momentâneo, mas também é uma coisa que geralmente vem no passo a passo. Então, chega uma hora que você está num cansaço que você não tem disposição para fazer coisas que rotineiramente você já fazia. Então, você não tem disposição de levantar, às vezes, ou você vai para o trabalho a pulso, ou você vai fazer uma comida sem gosto, sem vontade, sem vida. Ansiedade e irritabilidade, tipo, o som do filho assistindo televisão já incomoda. O som do filho mexendo ali num carrinho já irrita você de uma forma desproporcional. Entende? Entre outras coisas, como desinteresse. Então, tem uma pessoa aqui para dizer uma novidade para você e você... certo, tá bom, conte mais. Tá tão no automático que não sente, que não vivencia aquele momento, sabe? Então é nesse sentido. Além também de situações fisiológicas, como distúrbio do sono, alterações no apetite, entre outras coisas que vão configurando um adoecimento aí emocional, psicológico. Quais são os principais sinais que alguém está emocionalmente adoecido e que precisa de ajuda? Algumas pessoas... elas não estão, talvez, preparadas, muitas delas não têm a palavra coragem é muito forte, mas seria bem isso mesmo, de dizer para outra pessoa, eu tô com problema, né? Então, quais são os principais sinais de que alguém está assim? Então, eu acredito que a questão não é nem coragem, assim, às vezes não reconhece que está passando por um problema, não está conseguindo lidar com as situações. A gente imagina assim que é uma forma de funcionamento. Então, você está acostumado a enfrentar de uma certa forma os seus problemas. Então, por exemplo, surge uma situação no seu trabalho que você fica desconfortável, mas aí no seu funcionamento, para evitar conflito maior, você fica calado.
E aí você começa a perder a alegria de ir trabalhar. E aí você consegue fazer as coisas, não, eu vou fazer porque tem que ser feito. E aquilo ali vai minando sua energia, aquilo ali vai tirando sua alegria. E aí chega em casa, você também não está mais motivado, porque você está com problema no trabalho, chega em casa, já tem outras situações, e o que é que você faz? Se cala. Então, às vezes, não é a questão de você ter coragem, é você realmente não perceber que aquilo ali está lhe adoecendo, está te paralisando, está minando a sua energia. E aí, às vezes, quem está de fora também não percebe porque aquela pessoa continua trabalhando, continua comendo, continua saindo, mas não olha no olho, não tem a conexão de perceber que aquela pessoa não está bem inteiramente. Ela não está no seu 80%, 100%. Então, assim, é perceber aquilo que vai te paralisando, aquilo que está tirando a sua energia, aquilo que está tirando a sua alegria, sua funcionalidade no dia a dia. Eu diria que isso demonstra que você está iniciando um processo de adoecimento. Você falou aí dos fatores mais comuns que levam a pessoa ao adoecimento emocional. Você antecipou a minha pergunta, a resposta 3, mas beleza. Eu acho que é por aí. E assim, a gente vive um momento pós-Covid, né? Um momento muito peculiar. E que momento é esse? Primeiro que a gente passou um tempo enclausurado, com medo. Nós vimos pessoas irem embora, amigos muito próximos, né? Familiares, parentes nossos. Difícil uma família que não teve uma pessoa que não partiu por conta da Covid. Isso deixou uma sequela, não somente física na família, mas emocional. Uma lacuna na família, uma lacuna física e uma sequela emocional. A gente perdeu uma pessoa que estava aqui. Tinha um tio de 80 e poucos anos, todo lúcido, durinho, tranquilo, né, e tal, aposentado, vivendo o melhor da vida que ele estava podendo viver, e aí pegou Covid e foi embora, né? Então, como é que agora a gente parte aí para a questão das estratégias e limites? Como é que a gente pode diferenciar entre ajudar uma pessoa emocionalmente adoecida e absorver seus problemas? Eu vou só abrir um parêntese aí com relação a essa questão do pós-Covid, mas eu vejo que foi um pouquinho a mais, sabe, André? Porque assim, a gente pensa na perda física, que já é uma dor imensa, você tratar o luto, mas eu penso também nas dores que continuaram. Sim. Por exemplo, a gente é ensinado a não sentir algumas emoções. Medo, tristeza, raiva, angústia. São emoções que a gente é moldado a não mostrar porque demonstram vulnerabilidade, fraqueza. Isso tudo é de forma, como é que eu posso dizer, errônea, né? E o que acontece é que a gente mais teve contato no período da pandemia, o medo de perder, independente da gente perder ou não, mas o medo de perder as pessoas que a gente ama, isso já fragiliza emocionalmente. A raiva, né? Quando tinham pessoas que não tinham a consciência, que entravam na sua casa, que iam fazer uma visita, né? Então, tudo isso misturado vai fragilizando as relações da gente e pode gerar o adoecimento, né? E foi o que, de fato, desencadeou muito da ansiedade, muito dessa tensão durante a pandemia e até hoje, né? Porque a gente ainda sofre com as consequências dela. E aí, quais são as estratégias, né? Que a gente pode pensar? Estabelecer limites claros, no caso, pensando em cuidar de alguém que está mentalmente adoecido, né? A gente só pode ajudar aqueles que precisam de ajuda e que reconhecem que precisam de ajuda. Esse é um ponto. Sim. Então, assim, às vezes a gente tenta aconselhar pessoas que não nos pedem, por ver o sofrimento de alguma forma, só que é a nossa interpretação. E aí a gente pode deixar aquela pessoa num estado de vulnerabilidade maior, porque às vezes ela não está vendo daquela forma. Então, estabelecer esses limites, de dizer, eu tô aqui, o que você precisar, é uma coisa. Vai dizer, velho, eu tô vendo que você não tá bem. Diga aí o que é que tá acontecendo, é outra. Porque às vezes o outro não tá pronto. Então, é importante a gente estar junto, se mostrar. Pode contar comigo, olha, no que você precisar, tô por aqui. E volta e me diz aí, fulano, tá tudo bem? Isso é bacana, é estar junto realmente. Mas você invadir, você, na tentativa de ajudar... Ser incisivo, isso é delicado. Porque se a pessoa estiver num nível de adoecimento maior, isso daí vai deixar ela ainda mais mergulhada
dificuldade. Porque, assim, a gente precisa entender que é um funcionamento. Uma pessoa, por exemplo, que está em depressão, ela não consegue ver algumas coisas. Não é por maldade. Tá claro, é objetivo para todo mundo. Mas para ela não tá. É o funcionamento dela. E aí não é algo apenas emocional, André. É algo também fisiológico. Tem hormônios no corpo que não estão sendo produzidos por ela estar em depressão. E nisso ela tá no negativo. Entende? Então ela não tem hormônio suficiente para produzir alegria, bem-estar, para dar disposição. E tudo isso vai deixando a pessoa. Aí você diz: fulano, você tem tudo. Fulano, você tem muito mais do que eu tinha. E ainda tá aí. Levanta, tenha coragem. Não é. Não é porque não quer. Entende? E tem alguma coisa também que é importante a gente falar. Você falou aí que nós somos treinados, educados para não passar nenhum tipo de emoção ou não exacerbá-las. Sim. Medo, raiva, né? Nojo. Essas coisas a gente, né? A gente foi treinado para a gente não ter, né? Uma condição masculina é: o homem não chora. Isso. Né? Que o diga aí o Pablo, né? Minha esposa vai me matar. Eu citei o Pablo aqui. E aí, primeiro é essa, né? Que o homem não chora. E depois, nós somos submetidos a algumas coisas que a sociedade nos impõe. O engraçado é que quando a conta chega, essa sociedade não paga. Não. E nós temos que pagar. Né? Por isso que há 1 ano e pouco atrás, quando eu fui diagnosticado com depressão, graças a Deus eu já estou livre dela. Graças a Deus. Eu vim aqui nesse microfone, abri o microfone, chamei um especialista e disse assim: olha, o André Pepes está com depressão. Coragem. E foram 18 longos meses, né? Há 90 dias eu consegui sair disso. E por que eu resolvi fazer isso? Resolvi dizer isso aqui. Porque o André Pepes brincalhão, todo mundo que conhece sabe que eu tenho um humor muito sarcástico, sou de bem com a vida, sou um cara, né? Mas talvez até por isso tenha acontecido isso. A reação em casa foi essa daí. Mas, painho, você, né? Como se eu tivesse... Como se eu fosse um homem de aço. Super-herói. Não é? Então, as coisas não funcionam assim. E quando eu coloquei isso pra fora, era uma maneira de me ajudar. Mas tem gente que tem o efeito contrário. Não, eu não vou falar isso não, porque eu vou falar isso nada, eu tenho vergonha. E às vezes, André, não é nem que tenha ela não consegue elaborar o que sente. Então você pergunta: o que é que você tem? Eu não sei. Por que você tá chorando? Eu não sei. E realmente a pessoa não sabe. Tá tudo tão, assim, como é que eu posso dizer? Nebuloso. Misturado, nebuloso, que ela não consegue elaborar, entende? E aí uma das coisas que você falando isso me lembra, que a maioria dos meus pacientes tem uma frase em comum: Jane, com você eu me sinto compreendido. Você é a única pessoa que me entende. Com você eu consigo falar. E assim, eu sei que na realidade não sou eu. Tem pessoas que estão querendo ajudar. Só que é justamente isso. Às vezes, eu vou usar aqui uma metáfora. Mas, por exemplo, a gente cuidar de plantas tem dois, como é que eu posso dizer, extremos. Se você aguar demais, você mata a planta, porque aguou demais, né? E se você não aguar, ela morre seca. Então, às vezes, a gente, na tentativa de ajudar e fazer com que o outro fique bem, a gente rega demais, sufoca. E não dá espaço pro outro falar o que de fato precisa. E quando fala: mas isso é besteira, tu tá preocupado com a tua unha, André, que quebrou? Nossa, mas aquilo é importante para aquela pessoa. Então, uma das estratégias também é validar o sofrimento do outro. É ouvir sem julgamento. É você mostrar pro outro aquilo que ele consegue fazer, sem mentira. André, eu entendo a tua dor. Eu vejo o quanto você tá sofrendo. Mas você consegue trabalhar? Consigo, Janila, me sinto bem, é onde eu consigo botar pra fora. Que bom, André. Vamos continuar com isso por enquanto? O que mais você consegue fazer que te faz bem? Hoje, mais nada, Jane. Tá, então vamos se concentrar naquilo que você consegue hoje? Então aí a gente vai conseguindo fazer com que a pessoa se fortaleça, se encoraje, que ela consiga dar passos.
Como um dia você aprendeu a caminhar com alguém segurando a tua mão e depois que você criou força não quis mais ajuda, é assim quando você chega num processo de adoecimento. Você precisa de uma força ali para dar aqueles primeiros passos, depois você vai se sentindo confiante e daqui a pouco você está correndo. E não quer que ninguém segure na tua mão para não te impedir. É verdade. Quais as práticas ou os hábitos que ajudam a preservar a saúde emocional ao conviver com alguém nessa condição? Então, a gente já falou alguns aqui, né? Eu tô aqui com a colinha para não perder o foco. Mas é o ouvir sem julgar, não querer ter a cura do outro. Porque, assim, eu acho que esse processo, principalmente dos familiares, né? De querer tirar a dor do outro. Não, a gente precisa ajudar o outro a viver a dor dele. A ele mergulhar nessa dor até curar. Entende? Se você for tentar tirar um esparadrapo de uma vez da pessoa, para que você não sinta a dor que ela está sentindo, vocês dois vão sofrer porque ela vai gritar na hora. Mas se você for lá, olha, vai precisar tirar. De todo jeito vai ter que tirar. Vamos colocar uma aguinha morna? Vamos tirando aos pouquinhos. Então aí você está ajudando no processo. Entende? Então, assim, não querer ser a cura do outro, não querer tirar a dor do outro para você, que tem isso, eu tô sofrendo tanto quanto você. Você tá tirando dor, você tá invalidando o outro. Seja forte e corajoso. Isso é muito bom, é necessário. Mas quando se tá adoecido, você entende, você não é forte o suficiente. Então, assim, as distorções, por exemplo, cognitivas de uma pessoa mentalmente adoecida, são nessa. Você chega pro outro, olha, vamos sair, vamos se divertir, vamos mudar esse seu estilo. A pessoa tá dizendo, ele não gosta do meu estilo. Ele não gosta como eu sou. Ele não me aceita como eu sou. Aí a pessoa diz, tenha coragem. Ele tá me achando um fraco. E eu sou fraco porque eu realmente não consigo sair dessa. Entende? Como você realmente fica numa bolha, numa lente negativa. E algumas palavras na tentativa de ajudar deixa você ainda mais afundado nisso. Diferente de você chegar, eu entendo a tua dor. O que você quer fazer? Eu quero ficar aqui sozinho. Tá, então eu tô aqui com você. Uma técnica que a gente aprende quando nós somos propagandistas é a técnica de abordagem, a incentivar o médico a ele falar. Na época era chamada de perguntas abertas e perguntas fechadas. Por exemplo, eu tinha um produto aqui na minha mão e eu estava visitando a doutora Jane para a doutora Jane prescrever esse produto. Uma pergunta fechada seria, doutora Jane, você já prescreveu esse produto? Você ia dizer já, sim, e acabava ali. A pergunta aberta seria, doutora Jane, quais foram, já que você teve a oportunidade de prescrever o meu produto para os seus pacientes, quais foram as indicações? Quais foram as principais patologias que a senhora prescreveu o meu produto para os seus pacientes? Então eu estimulei você a falar. Sim. Quando eu estimulei você a falar, isso é uma técnica. Eu estou entendendo, tô captando tudo ali, igual o Rolando Lero. Eu captei, amado mestre, né? Sim. Eu estou captando tudo que você está me falando ali, para na próxima visita, eu vou colocar ali, no meu tempo era na mão mesmo, era na munheca, tinha uma fichinha, eu colocava atrás, eu fazia essas observações. Médica, a doutora Jane afirmou que prescreve o produto para tal. Na outra visita no mês que vem, eu já sabia. Então, eu digo, doutora Jane, boa tarde, tudo bem? Continua prescrevendo o meu produto para aqueles pacientes que têm isso. Tem um André e tal. Doutora, tem outra especialidade, tem outra indicação que a senhora tem prescrito o medicamento, meu produto. Então, eu estou criando um relacionamento, eu estou incentivando você a falar e você está falando. Mas, isso funciona com todos os médicos? Funcionava com todos os médicos? Não. Por quê? Porque tem médicos que são fechados. Eles não gostam de falar muito. Eu tinha um médico lá em Penedo, ele odiava que perguntassem a ele se ele estava prescrevendo. E ele disse uma vez só, olha, eu não gosto que você pergunte o que eu prescrevo, viu? Eu só levei essa lapada uma vez. E inadvertidamente eu ia perguntar, doutor, tem... Digo, não, deixa pra lá. Entendeu? Sim. Então, assim, é como estabelecer limites saudáveis sem parecer indiferente ou negligente. Então, é justamente essa diferença de um acompanhamento terapêutico, né, para um amigo. Então, na clínica, a gente tem técnicas específicas para trabalhar cada circunstância dessa. A gente tem uma técnica chamada questionamento socrático, que é essa questão das perguntas que direciona a pessoa a uma reflexão. A gente não dá respostas ao paciente, a gente questiona para que ele chegue numa conclusão.
entende? E perceba o seu funcionamento, e perceba a sua forma de enfrentar. E aí também tem pacientes evitativos, que chegam calados e saem mudos do consultório. E a gente também tem técnicas para lidar com esses pacientes. E uma das foi que a gente trouxe no último programa, né, que a Patrícia estava aqui, que é um baralho que não adivinha, né, que não prevê, mas que ele conduz de forma criativa a terapia para fazer com que a pessoa fale por outros meios. Se ela não consegue verbalizar o que sente, a gente faz com que ela pense com as mãos. A gente faz com que ela demonstre no comportamento do corpo dela, com a postura dela, entendeu? Então, a diferença justamente de um tratamento terapêutico é essa técnica, é essa forma de conduzir o paciente para que ele perceba e ele mesmo se dê a resposta e ele se fortaleça. Com amigos, com familiares, eu vou bater na mesma tecla. É a gente estar junto. É a gente não puxar pra gente a cura do outro. É não querer tirar a dor do outro. Jane, eu não aguento mais ver meu filho desse jeito. Ele não tem mais alegria. Ele não sai mais com os amigos. Ele não tem, só fica num quarto num videogame. Certo, tudo bem. Mas você já tentou validar ele? Viu, filho, eu entendo que você queira estar aqui. Eu tô aqui com você. Vou assistir com você hoje. Vou jogar com você. Até que aquela pessoa consiga olhar pra fora. Entende? Então, assim, não é fácil. E outra coisa, quem está num processo de adoecimento oscila muito. Então, às vezes, ela dá uma levada, né? Ela consegue sair, ela consegue tomar banho, consegue sorrir, fazer uma piada, e no outro dia ela está detonada. E os familiares têm que ter paciência com esse processo. E é uma outra coisa que a gente faz no consultório, que é a psicoeducação. É explicar para familiares, explicar para o próprio paciente o que o adoecimento faz com ele. Sim. Por exemplo, o que a depressão faz? Ela faz realmente que você tenha apatia. Sim. Ela faz com que você não produza esses hormônios do bem-estar. Então, você não consegue estar... ter prazer em nada. Prazer, exatamente. Por mais que você tenha tudo ali que você sempre gostou, não faz sentido para você. Tá tudo preto e branco. Pois é. Vou pro intervalo só para deixar claro. Um dos sinais, ou melhor, o sinal mais importante que eu me diagnostiquei que eu estava com depressão foi quando eu percebi que eu tinha, pela primeira vez em 11 anos, perdido a vontade de vir aqui. Nossa. Quando eu perdi essa vontade, eu falei, tá tudo errado, tem alguma coisa errada aqui na minha cabeça, porque quem me conhece sabe que isso daqui, estar aqui, né, tá aqui na NN, tá aqui usando esse microfone aberto, essa imagem, é um sonho de um menino que se realiza todos os dias, né? É um menino que vem, igual a música do Roupa Nova, um menino correndo com o sol da menina nos olhos. Sim. A menina dos olhos é a NN. É isso daqui, né? Show. Quando eu perdi a vontade de estar aqui, cheguei, embargou aqui. Quando eu perdi essa vontade, eu digo assim, eu tô doente. Entende? E ainda bem que eu tive amparo, sobretudo dentro da minha casa, tive amparo dentro da empresa onde eu trabalho. E graças a Deus eu consegui sair. E se você tá me ouvindo, você também consegue. Né? É muito fácil alguém dizer assim, você não tá sozinho. Não é redundante. Você não tá realmente sozinho. Não se sinta assim e nem deixe esse pensamento tomar conta de você, porque você não está. Você tem que procurar alguém que você... Até mesmo você tem que procurar alguém que você sente num banco e que você não diga nada. E a pessoa tá ali, só por estar ali. Eu tive pessoas que fizeram isso. Eu disse, eu não quero falar nada. Eu só quero que você fique aqui. Fique aqui. Apenas. E pronto. E deu certo. Né? Quero mandar um abraço aqui para a doutora Patrícia Carvalho, que está aqui. Muito obrigado, Patrícia. A Dani G está aqui. A Jaine Beatriz também, dizendo necessário. A Neide, que está aqui. Boa tarde, meu amigo. Estou ouvindo o programa. Aquele abraço. Um abraço para o amigo Sérgio Paulo também. E também a Dilza, no sítio Ouricuri, que está ouvindo a gente lá em Atalaia. A gente volta já depois do intervalo. Sai daí não. Saúde em Foco, na Rádio NN. Na Boa Terra.
O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão.
O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. Muito bem, o assunto é como conviver com pessoas emocionalmente adoecidas sem adoecer, com a psicóloga Jane Lino, que está aqui comigo no estúdio, tá? Jane, quais as ferramentas de autocuidado que você recomenda para quem convive com uma pessoa emocionalmente instável? Então, nós temos aí, é tão falado, né? Mas infelizmente as pessoas não dão a mesma atenção. Mas praticar o autocuidado é você praticar atividade física, tomar cuidado com a sua alimentação. A gente é um conjunto, né? Dormir bem, ter higiene do sono. Então, se a gente dorme bem, a gente tem mais disposição para enfrentar um dia, né? Se a gente se alimenta bem, o nosso corpo funciona melhor. E assim, a gente precisa entender, que é uma coisa que também hoje está bem distorcido, que nós somos seres sociais. Então, nós precisamos de conexão. Entendeu? A gente precisa desse frente a frente, do contato com as pessoas. Hoje a gente ouve muito falar da questão da dependência emocional, dos relacionamentos tóxicos e tudo mais. E aí acaba criando uma cultura de que eu dou conta por mim. Eu vivo só, eu sou independente, eu não preciso de ninguém. Mas nós, desde a nossa formação, precisamos da afetividade para viver bem, para estarmos emocionalmente saudáveis, sabe, André? Então, assim, ter convivências, boas convivências, ter momento de socialização, tudo isso é estratégia de você se manter emocionalmente bem, mais funcional, né? Buscar apoio. Não é com todo mundo que você vai conversar das suas dores, nem todo mundo está preparado para ouvir. Tem pessoas que realmente vão puxar para si a dor. Você vai chegar para dizer: eita, Jane, olha, eu tô aqui com um problema do trabalho. Ah, isso, o meu é pior, meu amigo. Você tá por fora do que eu já passei nessa vida. Então, uma pessoa dessa, geralmente, não é maldade, né? Mas ela não agrega. Ela não tá ouvindo o que você tá dizendo. E aí, a gente que tá perto tem que aprender a escutar. A gente tem 2 ouvidos para escutar, né? E quando falar e tentar validar que outro, eu entendo o que você tá sentindo. O que você acha que pode ser feito para melhorar você nessa situação? E aí também evitar a sobrecarga de responsabilidades. Às vezes, quando você já não está muito bem, você pega mais coisas e mais coisas e mais coisas para tentar tirar do foco. Alguns momentos vai ajudar, outros vai deixar você ainda mais atribulado, porque vai vir um sentimento de culpa, vai vir um sentimento de fracasso, vai vir a vergonha, porque você não respeitou o seu momento, você não viveu aquele sentimento que precisava ser vivido, seja ele do luto, da tristeza, do medo, e aí você se sobrecarregou com outras situações e isso minou ainda mais sua energia. Então, as estratégias é justamente se observar, como você o fez, né? Perceber aquilo que está te paralisando. Poxa, eu sempre consegui lidar com o meu trabalho, o que é que está acontecendo? Se questionar, né? Eu sempre consegui lidar bem com a minha esposa e com os meus filhos. E por que eu tô tão irritado que eles não podem falar nada perto de mim, que isso já me... Sabe? Eu cozinhava tão bem, por que minha comida perdeu sabor? Eu não tenho nem vontade de comer. Então, começa a se questionar, primeiramente, nisso. Segundo, conversa com alguém que da sua confiança, que você vê que vai te escutar, que vai te validar sem julgamento, né? E se percebeu que ainda assim não está fluindo, que aquele sentimento de vazio, aquela tristeza, ou aquele desconforto de não saber o que está sentindo, né? E por isso não sabe nem o que responder, procura ajuda profissional, que vai realmente te conduzir nesse processo de autoconhecimento, de descoberta e de melhoria, né? De qualidade de vida, de fato. Jane, como proteger outros relacionamentos ao conviver com uma pessoa emocionalmente instável? Primeiro passo é não puxar para si a dor do outro, o adoecimento do outro. Seja qual for o adoecimento, desde um luto até realmente uma depressão ou um transtorno de personalidade, enfim. Aquilo ali é do outro, o processo é do outro. Qual é a minha obrigação aqui? Se é um marido, eu tenho que conviver com ele, então eu vou ajudar ele a se cuidar nesse processo. Então,
que é que eu posso ajudar na alimentação dele? Uma pessoa com depressão, ela precisa ter alimentos que vão ativar a energia dela. Sim. Então, um acompanhamento com um nutricionista, levar para um psiquiatra. E aí eu faço uma outra observação de uma coisa que me preocupou muito num atendimento que eu fiz esses dias, que o meu paciente está com um diagnóstico de depressão severa, e ele procurou a nutricionista, né? Ele está com acompanhamento com psiquiatra também, e procurou a nutricionista. Ela disse: esses remédios que esse médico te passou vão te causar dependência. Esses remédios aí não são bons para você. E eu fiquei muito irritada, assim, porque, poxa, a gente está aqui para ajudar, para agregar e não para tirar o trabalho do outro. Se o médico passou aquela medicação, ela é uma medicação que está sendo acompanhada. Tem um início, um meio e um fim para aquele paciente conseguir funcionar melhor, para que ele consiga se reorganizar fisiologicamente também, ter essa produção de hormônios que está fragilizada, para poder então fazer a redução do medicamento e retirar. É um acompanhamento, né? Aí o que é que a gente faz? Chega para uma mãe de uma criatura dessa e diz: olha, o meu filho começou isso e ficou dependente, mas ele tomou esse chá daqui, esse chá resolveu. Aí me diga uma coisa: é mais fácil você acreditar num chá, num remédio que um vizinho passa, do que um médico que passou aquela medicação que está acompanhando aquele processo. Uhum. Entende? Então, assim, essas questões são muito delicadas. E a gente precisa de um acompanhamento e compreender que aquele profissional, se você escolheu ele, você tem que confiar. Sim. E você tem que perguntar para ele: olha, doutor, eu tô vendo que tá tendo aqui eu tô ficando mais sonolento. Então, olha, por 7 dias você vai realmente ficar mais sonolento, mas depois disso seu organismo vai se acostumar. Uhum. Isso é uma das funções de a gente, como psicólogo, também acompanhar o paciente, ver a medicação que ele está tomando, ver quais os efeitos que podem causar no funcionamento dele, para poder, então, educá-lo para que ele consiga passar por aquilo ali de uma forma saudável, né? Uhum. E ele consiga ir se fortalecendo e dando passos nesse sentido da melhora. O Ronaldo está dizendo o seguinte aqui: eu nunca gostei de andar junto com ninguém e gosto sempre de estar sozinho, mas eu sou sempre feliz e alegre. Ele está falando da solitude, né? Uhum. Porque ele é feliz assim, Tudo bem. né? E tem pessoas que vivem no seu núcleo familiar, né? Tem os seus poucos amigos ali. Eu acredito, Ronaldo, que você tenha 1 ou 2 amigos mais chegados, né? Até porque até a palavra diz, né, que há amigos mais chegados que um irmão. Então você deve ter alguém que seja assim. Mesmo que você não os tenha, mas tem um parente, tem um primo que é mais irmão do que seu próprio irmão. Tem alguém, né, que você tenha essa afinidade de dizer assim. E se você não tiver também, Ronaldo, se você estiver vivendo a sua solitude aí, como a gente fala, né, que essa palavra, ela tem uma origem bem diferente no italiano, porque solitude em italiano é solidão. E pra gente não é solidão. Solitude é diferente de solidão. É outro tema, viu, né, Jane? Pra gente falar sobre isso. Mas tem pessoas que se dão bem, assim. Então, uma das coisas que dos objetivos da gente na terapia é fazer com que a pessoa se conheça tanto que ela curta a própria presença, que ela consiga ir para o cinema sozinho, que ela consiga ir tomar um sorvete só e que ela curta Sim. a própria companhia. E isso não é ruim, isso é muito bom. Uhum. E é a diferença de ser solitário e de ser dependente. O fato de você estar tão bem consigo mesmo que teoricamente não precisa dos outros, não é de total ruim. É bom desde que você esteja bem assim, entendeu? Mas olha como ele é social, ao ponto que ele dividiu com a gente a experiência dele. Diferente de uma pessoa que não vive sem os outros. A gente prepara as pessoas para que elas vivam bem na companhia dos outros e não em função das pessoas. Entende? Então, eu acho que essa é a diferença de você ser dependente do você curtir a própria presença, você se conhecer tanto que você sabe do sabor de sorvete que você gosta, do filme que você curte assistir sozinho. E tá tudo bem. Isso é bom. Tá, agora eu queria te perguntar outra coisa aqui. Quando é a hora de buscar ajuda profissional, tanto para a pessoa adoecida quanto para quem convive com ela? Vamos nós. Como eu já comentei aqui algumas vezes, sentiu que está paralisando em algum setor, que não está funcionando. Você não está tendo alegria, você não está tendo
como é que eu posso dizer? O seu funcionamento normal. E se a família não está dando conta porque perdeu a paciência, porque já falou várias vezes e viu aquela pessoa evoluir um pouquinho e depois cair novamente, né? Então é o ideal que procure ajuda, que procure saber o que é que está acontecendo para que seja suporte. Entende? Então eu acredito que o principal é você se observar, mas às vezes você está tão no negativo que você não consegue perceber que você tá diferente. Às vezes você tá rindo, mas a sua risada, ela é sarcástica, como você disse. E isso já é uma forma de defesa. Então, a pessoa que tá ali do lado, poxa, o André, o que é que você quis dizer com isso? Começa a arranhar ali as relações, começa a, de certa forma, por mais que pareça uma brincadeira, ou o movimento contrário, que é o do isolamento, tá demonstrando que você não tá bem de alguma forma. Então, se aquilo ali continua por 4 semanas, por 8 semanas, não é natural. Então é a hora de buscar ajuda. Aí onde eu entro agora. Qual é o papel da psicoterapia nesse contexto e como ela pode beneficiar ambas as partes? A pessoa que está adoecida e a pessoa que tem que conviver com o adoecido. Então, no adoecido, a gente vai investigar as raízes daquela dor, né? E mostrar para ela o funcionamento dela para que ela consiga reagir no tempo dela, conforme o processo dela. Para os familiares, é de perceber que aquilo dali não é frescura, como o senso comum diz, né? Para perceber que aquilo dali é uma dificuldade mesmo, uma limitação e aprender a lidar. Quando você está com uma pessoa que você compreende, tipo, olha, ela perdeu o movimento da perna, ela não pode andar. As pernas estão ali, Jane. Se ele quiser, ele anda, é o poder da mente. Não, olha, vamos com calma. É o processo dele. Vamos levar ele para o fisioterapeuta. Eu faço essas metáforas porque eu vejo que é muito mais fácil a gente assimilar quando a gente vê algo palpável do que quando é subjetivo, né? Mas assim, é você olhar para o outro e enxergar a dor do outro. Ele não está conseguindo levantar da cama porque ele realmente está limitado. Ele não acredita que pode. E por mais que você diga, enquanto ele não acreditar dele mesmo, enquanto não partir dele, não vai funcionar. Você pode levantar ele da cama a pulso, como alguns pais fazem. Eu vou tirar de você aí a pulso e tal. Tudo bem, mas depois ele vai voltar com mais peso ainda para aquela cama, porque ele não entendeu o que está adoecendo ele. Entende? Então, assim, para os pais, no meu trabalho, eu tento sempre fazer o acompanhamento. E se os pais ou os familiares estiverem à disposição para estar junto, eu gosto de psicoeducá-los, de mostrar, olha, você precisa ver que isso daqui é do adoecimento dele. Não é com você, não se trata de você, sabe? E aí o outro tira aquele peso das costas e dizer, poxa, eu achei que eu estava culpado, que eu não estava ajudando. Não, olha, isso aqui é do funcionamento dele. Então você tem que dar um tempo e entender que é paciência. Que ele vai ter momentos que ele vai ficar bom, é uma montanha russa, né? Vai ter momentos que ele vai cair um pouquinho. Mas se você entender que isso é um processo do adoecimento, você vai ficar melhor, você vai ficar mais leve e ele também. Porque ele vai ter espaço para sentir. E às vezes pode acontecer de que, como você bem falou, na realidade, o tema dessa entrevista de hoje é como você conviver com pessoas emocionalmente adoecidas sem adoecer, que é o seguinte: você, tipo assim, entendo o que eu vou falar agora para ninguém. O problema não é seu. Isso não quer dizer que você vai deixar a pessoa para lá. Pelo contrário. Só que você vai ajudar a pessoa sem querer ou tentar querer resolver um problema que, na realidade, você não vai conseguir resolver. Porque é ela quem tem que resolver. E por isso é tão importante você também se conhecer. Porque se você se conhece, André, você vai saber que aquele problema ali não é seu. Por exemplo, vou citar uma relação aqui de casal, mas você já convive há muito tempo com a sua esposa e acredito que você já saiba quando ela está na TPM dela. Então você já para e diz, não é comigo. Ela está irritada porque ela está nesse processo aí, né, de regulação e tudo mais. E aí você consegue estar com ela e dar suporte para ela naquele momento, porque acontece mesmo de a gente ficar irritado, de não controlar as emoções ali. Tem hora que tá choroso, tem hora que tá estressado. Aí você sabe, não sou eu. Ah, mas ela gritou porque eu deixei o prato em cima da mesa. Tá, mas foi por isso mesmo? Geralmente ela faz isso quando você deixa o prato na mesa?
Ou ela tem alguma coisa incomodando ela de fato. Então, é justamente o que você falou, de saber que não é comigo, que não é sobre mim. A dor do outro tá extravasando dessa forma. Tem uma ouvinte que mandou uma mensagem aqui, vou preservar seu nome, tá, minha querida? Ela diz assim: eu sou depressiva e tenho consciência disso. Vivo com muita ansiedade e síndrome do pânico. Eu estou sempre na defensiva. O que as pessoas falam fica sempre nos meus pensamentos. Vivo ouvindo louvores e na igreja. Isso é o que me dá força. Olha, é perfeita a sua questão da sua ligação com Deus, independente da igreja onde você vai, da sua fé. Isso aí é uma coisa muito importante. Você tem um elo com Deus. É a coisa mais importante na realidade. E assim, o fato de você se assumir assim, né? Eu vou te falar uma coisa. Procura não mais dizer isso pra você, né? Não diga que você é, diga que você está. Perfeito. Não é? Perfeito. Quando você a gente tem a síndrome de, às vezes dizer a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim, né? A gente tá aqui numa evolução e a gente precisa evoluir, né? Eu não digo que eu sou depressivo, eu digo que eu tive depressão. E acabou. Olha, Zuleide, eu tinha ansiedade, eu tinha síndrome do pânico. Inclusive, uma das síndromes do pânico que eu tive foi aqui no estúdio, há muitos anos atrás, né? Faz mais de 1 ano e meio, quase 2 anos que eu não tenho nenhum acesso de síndrome do pânico. Nenhum, nada. E tem algumas coisas que você aprende a controlar. Eu vou te falar uma coisa que parece bem... No dia 15, no feriado, Mike Tyson ia lutar com o Paul, alguma coisa aí. E eu, quando era adolescente, adulto já, 19, 20 anos, eu não perdi uma luta do Mike Tyson, porque apesar de não ter graça, né? O cara subia, com 5 segundos o cara tava no chão, mas eu torcia muito pelo Mike. E eu fui dormir cedo, como sempre, e me acordei de madrugada e me lembrei da luta do cara. E eu não queria ir para a sala, ligar a televisão. Eu tava com o telefone de lado, desligado. Eu digo, vou assistir na Netflix aqui mesmo, né? E liguei meu smartphone. A Netflix já estava transmitindo algumas lutas anteriores. E acredite você, sabe, que a ideia que passou em mim era que eu estava entrando no ringue com o Tyson para lutar com ele. Porque eu fiquei super ansioso para ver o Mike Tyson derrubar aquele cara. Eu tava torcendo para que ele o fizesse, né? Primeiro que ele é um 50ão igual a mim, né? E tem toda uma história. Quem é da década de 70 tem toda uma história aí. E eu fiquei, né, muito ansioso, mas não foi nesse nível, né? Então, enquanto eu preciso controlar minhas emoções aqui. E aquilo passou. Eu respirei fundo e aquilo passou. Assisti a luta, Mike perdeu por pontos, tal, foi bacana, foi bonito. Mas eu quero dizer pra você o seguinte: olha aí, ó, olha o cara aí, esses caras aí somente. Por dinheiro nenhum no mundo eu entrava num ringue desse aí pra nem cumprimentar nenhum dos dois. Mas foi tudo certo, perfeito, Marco Aurélio, imagem incrível aí, né? Esses caras são gigantes aí. Então, Jane, fala pra nós aqui, pra essa ouvinte que mandou essa mensagem aqui, como pode sair disso? Você não deve dizer que é depressivo, diga que está e que vai sair dela, né? Eu tenho 2 questões aí, né? Uma que a espiritualidade também faz parte da nossa base, né? Assim como a alimentação, o sono, a atividade física. E uma das coisas que eu gosto de pensar e de falar para quem fala para mim assim, Jane, eu tô indo para a igreja e tal, é que é muito bom. A gente, na igreja, tem essa questão de se esvaziar de si para poder se encher, né? Então, você unir a sua espiritualidade com a religião, é você ir na terapia para se esvaziar, para esvaziar o copo que te deixa cheio da depressão, do pânico, da ansiedade, e poder ir para uma igreja e se encher do Espírito Santo. Porque casa vazia enche de pó e de sujeira, né? Então, se você se esvaziar e não colocar algo bom, você vai voltar para o processo de adoecimento. Você tem que realmente buscar outras coisas que dê sentido, que ocupem aquele espaço do que estava entulhado. Então, na terapia, a gente vai tirar esses excessos, vamos realmente olhar para a raiz do sofrimento, da dor, né? Porque a gente costuma
buscar nas conversas, buscar às vezes nas mensagens, né, de autoajuda que a gente encontra no Instagram e tudo mais. Mas isso é muito raso. É como eu falei também de outra vez aqui com você, que você ir para um dentista e disser, não, bota só um curativo aí, vai passar a dor naquela hora. Mas se você não tratar a raiz, vai dar problema. Vai dar problema, certo? Então, a primeira questão seria isso. Muito bom você se encontrar nesse lugar, na sua espiritualidade. Mas se você conseguir entrar no movimento de se esvaziar, para poder encher daquilo que faz bem, você vai encontrar a melhora que você precisa. Perfeito. Né? Perfeito. Muito bem. Muito obrigado, Jane. Conversei com a Jane Lino, a Patrícia Carvalho está aqui também ainda. A Jane atende aqui no Comercial Metropolitan. Jane, para quem quer fazer psicoterapia, que quer bater um papo com você, que quer fazer uma avaliação para começar um tratamento com você, gente, olha, psicoterapia é importante. Todo mundo devia fazer psicoterapia. Você passa a se conhecer. Tá aí na tela, Jane Lino Psi. Tá aí na tela agora no nosso canal aqui no NN Play, tá? E quem quer falar com a sua atendente para marcar, tem agenda, como é que tá? Tá lotada? Ainda tem vaga? Ainda tem um espaço, né, para um cafezinho. Tudo bem, qual é o número? O número, eu indico que acesse o Instagram, certo, né? O Jane Lino Psi. Aí já tem o link, né, para manter contato, tanto pelo direct quanto o WhatsApp. Perfeito. E aí a gente pode combinar um café, ver a possibilidade. E tanto eu como tenho uma rede de amigas psicólogas aí, né, que estão prontas para atender. E a gente vai ouvindo e vai vendo como pode servir as pessoas, né? Perfeito. Jane, obrigado por ter vindo. Foi muito bacana. Eu que agradeço, André. Muito obrigada de verdade. Valeu, Deus abençoe. Até a próxima. Amanhã eu vou receber a doutora Alessandra Nogueira da Bicho de Patas. O tema ainda não tem, mas segue a gente aí nas redes sociais que a gente coloca lá logo antes do final da tarde, tá bom? Vai aí. O Saúde em Foco com o André Pepe. Posso deixar só mais uma frase? Sim, pode sim. Então, que eu até deixei aqui, tanto para quem está nesse movimento, né, de buscar a melhoria, mas quem convive, eu gostaria de deixar aqui para vocês essa frase, que o apoio emocional mais eficaz é aquele que valida a experiência do outro, sem julgamentos ou pressões. Perfeito, perfeito. Matou a pau, como a gente falou, né? Boa tarde e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente. Saúde em Foco.